Você já comprou gengibre no supermercado, usou um pedacinho e depois ficou vendo o resto murchar na geladeira? E se eu te disser que uma única raiz de gengibre do mercado pode se multiplicar em centenas, até milhares de quilos de gengibre fresco ao longo do tempo? Parece bom demais para ser verdade, mas o gengibre é uma das plantas mais generosas que você pode cultivar. E hoje eu vou te guiar por todo o processo de transformar um pedaço de gengibre comprado no mercado em um estoque infinito, desde selecionar o rizoma certo até colher seu próprio gengibre caseiro, cobrindo cada etapa. E fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como fazer o chá de gengibre fresco mais incrível que você já tomou usando sua colheita. Vamos lá! Gengibre é uma daquelas culturas que todo jardineiro deveria ter no repertório. E o negócio é o seguinte: algo que a maioria das pessoas não percebe. Você não precisa de clima tropical nem de estufa sofisticada para cultivar com sucesso. Com as técnicas certas e um pouco de paciência, dá para cultivar gengibre em praticamente qualquer lugar do Brasil. Quando você entende como essa planta incrível funciona, vai ver porque um pedacinho pode realmente virar um estoque para a vida toda. Antes de entrar no processo de cultivo, quero explicar exatamente o que é o gengibre e por que ele se multiplica tão incrivelmente bem. Gengibre, na verdade, não é uma raiz, mesmo que a gente chame de raiz de gengibre. O que você compra no supermercado é um rizoma, que é basicamente um caule subterrâneo. Pense nele como um caule horizontal que cresce abaixo da superfície do solo. E isso é muito importante de entender, porque explica por que o gengibre é tão prolífico. Quando você planta um pedaço de gengibre, o rizoma não fica parado e produz uma única planta. Ele se espalha para fora, ramificando e expandindo em múltiplas direções, criando novos rizomas conforme avança. Cada um desses novos rizomas pode ser dividido e replantado para criar ainda mais plantas. Então, quando eu digo que um pedaço de gengibre pode virar centenas de quilos, não estou exagerando. Se você pegasse cada pedaço de gengibre colhido a cada ano, dividisse tudo e replantasse na temporada seguinte, a multiplicação é absolutamente impressionante. Como a matemática funciona. Um pedaço de gengibre, talvez de 7 a 10 centímetros, vai tipicamente produzir de 500 gramas a 1 quilo de gengibre fresco em uma única temporada. Não parece muito, mas é aqui que fica empolgante. Se pegar esse meio a 1 quilo, dividir em pedaços de plantio e replantar tudo no ano seguinte, pode facilmente ter de 20 a 40 plantas. Essas 20 a 40 plantas vão te dar algo entre 10 e 40 quilos de gengibre. Divida e replante de novo, e está olhando para centenas de plantas e centenas de quilos. Faça isso por alguns anos, e dá para ver como os números ficam absolutamente enormes. Claro, a maioria de nós não tem espaço para cultivar tanto gengibre, mas a questão é que esse pequeno investimento do supermercado pode continuar rendendo ano após ano após ano. Agora, vamos falar sobre selecionar e preparar seus pedaços de gengibre para plantio, porque essa primeira etapa é absolutamente fundamental para o sucesso. Nem todo gengibre é igual, e o pedaço que você escolhe para começar pode definir toda a sua temporada. Quando for ao supermercado, procure rizomas de gengibre que estejam gordinhos, firmes e com casca lisa. Evite pedaços que pareçam enrugados, ressecados ou murchos. Esses perderam umidade demais e podem não brotar de forma confiável. Você também quer procurar o que chamamos de brotos de crescimento ou óleos. Parecem pequenos nós pontudos na superfície do rizoma, às vezes com um tom levemente esverdeado ou amarelado. É desses óleos que seus brotos novos vão emergir. Então, quanto mais óleos você vir em um pedaço de gengibre, melhor. Olha só uma coisa muito importante que muita gente não sabe. Boa parte do gengibre vendido em supermercados convencionais foi tratado com inibidor de crescimento para impedir que brote na prateleira. Isso pode dificultar bastante a germinação. O que eu recomendo é comprar gengibre em lojas de produtos orgânicos, feiras livres ou, melhor ainda, em mercados asiáticos. Mercados asiáticos frequentemente têm o gengibre mais fresco, com os brotos de crescimento mais ativos, e geralmente é bem mais barato também. Eu tive resultados fantásticos com o gengibre do meu mercado asiático local, e tipicamente custa metade do que o supermercado comum cobra. Depois de selecionar o gengibre, deixe-o fora da geladeira em temperatura ambiente por um dia ou dois.
Isso ajuda a despertar aqueles brotos de crescimento e prepara o rizoma para germinar. Algumas pessoas recomendam deixar o gengibre de molho em água durante a noite para ajudar a remover possíveis inibidores de crescimento. Não tenho certeza total de quão eficaz isso é, mas certamente não faz mal. Eu geralmente deixo o meu de molho em água morna durante a noite, por garantia. Para cortar o gengibre em pedaços de plantio, você quer que cada pedaço tenha pelo menos 2,5 a 5 centímetros de comprimento com pelo menos 1 ou 2 brotos de crescimento visíveis. Pode plantar pedaços maiores se preferir. E, sinceramente, pedaços maiores tendem a te dar vantagem porque tem mais energia armazenada para alimentar o crescimento inicial. Eu, tipicamente, corto os meus em pedaços de 5 a 7,5 centímetros, cada um com 2 ou 3 olhos. Depois de cortar, e esse é um passo que muita gente pula, você quer deixar os pedaços cortados descansar e secar por um dia ou 2. Isso permite que as superfícies cortadas formem uma cicatriz, o que ajuda a prevenir podridão quando plantar. Basta colocar em um papel toalha em local quente fora da luz direta do sol e deixar secar até as bordas cortadas parecerem levemente secas e cicatrizadas. Esse passo simples pode melhorar drasticamente sua taxa de sucesso. Agora, vamos falar sobre germinar o gengibre dentro de casa, porque é aqui que a mágica realmente começa. Você pode absolutamente plantar pedaços de gengibre direto no chão ou em vasos, mas eu descobri que pré-germinar dentro de casa dá uma vantagem significativa e resultados muito melhores no geral. O motivo pelo qual a pré-germinação funciona tão bem é que o gengibre é uma planta tropical, é nativo do Sudeste Asiático, onde as temperaturas são quentes e úmidas o ano todo. Em boa parte do Brasil, temos condições favoráveis, mas dar uma vantagem ao gengibre dentro de casa significa mais tempo para os rizomas expandirem e se multiplicarem. Para pré-germinar, você vai precisar de um recipiente raso, um pouco de substrato úmido e um local quente. Eu gosto de usar um recipiente plástico de armazenamento, daqueles simples de plástico que você encontra em qualquer loja. Encha o fundo com cerca de 5 a 7,5 centímetros de um substrato de boa qualidade que retenha umidade. Você quer o substrato úmido, mas não encharcado. Quando apertar um punhado, deve se manter junto, mas sem pingar água. Pegue seus pedaços de gengibre preparados e coloque-os sobre o substrato com os olhos voltados para cima. Depois, cubra com mais uns 2,5 centímetros de substrato úmido. Não precisa enterrar muito fundo, só o suficiente para mantê-los cercados por aquele ambiente quente e úmido. O segredo do sucesso com esse método é que gengibre precisa de calor para brotar, e eu falo de calor de verdade. A temperatura ideal para germinar gengibre é entre 21 e 27 graus Celsius. Se sua casa for mais fria, pode usar um tapete aquecedor para mudas embaixo do recipiente. Eu coloco o meu em cima da geladeira, onde o calor do motor mantém as coisas quentinhas e funciona maravilhosamente. Você também quer criar um ambiente úmido, então coloque uma tampa no recipiente, mas deixe levemente entreaberta para circulação de ar. Verifique o gengibre a cada poucos dias para garantir que o substrato continue úmido. Se começar a secar, dê uma borrifada leve com um borrifador. Aqui é onde você precisa de paciência. O gengibre pode levar de 2 a 4 semanas para mostrar sinais de vida, às vezes até mais se as condições não estiverem quentes o suficiente. Não desista. Eu já tive pedaços que levaram 5 semanas inteiras antes de ver brotos verdes e foram produzir plantas lindas e saudáveis. Quando começar esse processo? Depende de onde você mora e quando planeja mover o gengibre para fora. Gengibre não tolera geada nenhuma e realmente não gosta de temperaturas frias. Você não deve plantar gengibre ao ar livre até que as temperaturas noturnas estejam consistentemente acima de 16 graus Celsius. No Brasil, quem está em regiões tropicais pode plantar praticamente o ano todo, priorizando o início da estação chuvosa. Em regiões mais ao sul, com invernos mais frios, eu recomendo começar a germinação dentro de casa cerca de 8 a 10 semanas antes de planejar transplantar para fora, geralmente começando por volta de julho ou agosto para transplantar na primavera. Isso dá ao gengibre tempo de sobra para desenvolver brotos fortes e um sistema radicular saudável antes de ir para o jardim. Quando os pedaços de gengibre tiverem brotado e você vir brotos verdes de alguns centímetros de altura,
estão prontos para a próxima fase, mas não apresse. Brotos maiores e mais fortes transplantam melhor e se estabelecem mais rápido que brotos minúsculos e fracos. Eu gosto de esperar até meus brotos terem pelo menos 7,5 a 10 centímetros antes de pensar em movê-los. Agora, vamos falar sobre plantar o gengibre germinado e criar as condições ideais de cultivo, porque onde e como você planta faz uma diferença enorme na colheita final. A primeira coisa a decidir é se vai cultivar no chão ou em vasos. Os dois métodos funcionam bem, mas cada um tem suas vantagens. Cultivo no chão permite que o gengibre se espalhe mais livremente e geralmente produz colheitas maiores se você tem bom solo e uma temporada de crescimento longa. Cultivo em vasos dá mais controle sobre as condições do substrato, facilita trazer as plantas para dentro se mora em clima mais frio e é perfeito se tem espaço limitado ou solo de jardim ruim. Para vasos, escolha recipientes com pelo menos 30 centímetros de largura e 30 centímetros de profundidade. Rizomas de gengibre se espalham horizontalmente, então a largura é na verdade mais importante que a profundidade. Eu, pessoalmente, adoro usar vasos de tecido para gengibre, porque oferecem excelente drenagem e circulação de ar para as raízes, e são baratos. Um vaso de tecido de 20 ou 25 litros funciona maravilhosamente para uma ou duas plantas de gengibre. Seja no chão ou em vasos, gengibre precisa de solo solto, rico e com boa drenagem. A argila pesada vai fazer seus rizomas apodrecerem, e solo compactado vai restringir o crescimento. Eu gosto de corrigir a área de plantio com bastante composto e um pouco de perlita ou areia grossa para melhorar a drenagem. Substrato de boa qualidade funciona ótimo para vasos, e eu geralmente misturo uns 20% de perlita para garantir drenagem excelente. Para plantar o gengibre germinado, enterre os rizomas a cerca de 5 centímetros de profundidade com os brotos verdes apontando para cima. Espace múltiplas plantas de 20 a 30 centímetros para dar espaço para se espalharem. Gengibre não gosta de ficar apertado, e dar espaço adequado a cada planta resulta em rizomas maiores na colheita. Se está gostando até aqui, aproveita e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Vamos continuar. Luz solar é outra consideração importante. No habitat tropical nativo, gengibre cresce como planta de subbosque embaixo de árvores mais altas, o que significa que, na verdade, prefere meia sombra em vez de sol pleno escaldante. Isso é ótimo. Para quem tem jardins mais sombreados, gengibre se dá melhor com sol da manhã e sombra à tarde, ou luz filtrada ao longo do dia. Se está cultivando em vasos, isso dá flexibilidade para mover as plantas e encontrar o ponto perfeito. Eu cultivo os meus na varanda coberta onde pegam umas 4 a 6 horas de luz filtrada e prosperam absurdamente. Agora, vamos falar de cuidados contínuos, porque gengibre é relativamente tranquilo de manter depois de estabelecido, mas tem algumas coisas que você precisa acompanhar para ter a melhor colheita possível. A rega é provavelmente o fator mais importante para cultivar gengibre saudável. Lembre-se, é uma planta tropical que adora umidade. Você quer manter o solo consistentemente úmido, mas nunca encharcado. Solo encharcado vai fazer seus rizomas apodrecerem mais rápido que quase qualquer outra coisa. Eu rego minhas plantas de gengibre profundamente, sempre que os primeiros 2,5 centímetros de solo estão secos ao toque. No calor do verão, pode ser a cada 2 a 3 dias. Em períodos mais frescos ou nublados, uma vez por semana pode ser suficiente. Uma coisa que aprendi ao longo dos anos é que gengibre realmente aprecia umidade consistente em vez de ciclos de seca e enchente. Se deixar o solo secar completamente e depois inundar, vai estressar a planta e potencialmente danificar os rizomas em desenvolvimento. Uma camada de cobertura morta na superfície do solo faz milagre para manter aquela umidade consistente. Eu uso cerca de 5 a 7,5 centímetros de palha ou folhas trituradas ao redor das plantas e faz uma diferença notável na frequência de rega. Umidade do ar é outro fator que gengibre adora. Se está cultivando dentro de casa ou em clima seco, pode querer borrifar as folhas a cada poucos dias, ou colocar uma bandeja com água e pedrinhas perto das plantas para aumentar a umidade. Eu cultivo os meus em uma área bastante úmida, então não me preocupo muito com isso. Mas se notar as pontas das folhas ficando marrons e crocantes, a baixa umidade frequentemente é a culpada.
Para adubação, gengibre é um consumidor moderadamente pesado de nutrientes. Aqueles rizomas em expansão precisam de bastante nutriente para atingir o potencial máximo. Eu adubo minhas plantas de gengibre a cada 3 a 4 semanas durante a temporada de crescimento com um adubo orgânico equilibrado. Algo como 5-5-5 ou 4-4-4 funciona ótimo. Você também pode usar chá de composto ou emulsão de peixe se preferir adubos líquidos. Só tome cuidado para não exagerar em adubos pesados em nitrogênio, porque nitrogênio demais vai te dar muitas folhas verdes exuberantes, mas rizomas menores. E os rizomas são o que queremos. Uma coisa que surpreende muita gente é que plantas de gengibre podem ficar bem altas. Plantas saudáveis vão mandar caules que parecem cana e podem atingir de 90 centímetros a 1,2 metro de altura, às vezes até mais em condições ideais. Esses caules têm folhas verdes brilhantes e elegantes que se curvam graciosamente para fora. Mesmo que nunca colhesse um único rizoma, gengibre valeria a pena cultivar só como planta ornamental. É realmente bonito. Conforme a temporada avança, você vai notar as plantas produzindo cada vez mais crescimento. Novos brotos vão emergir do solo conforme os rizomas se expandem embaixo da terra. Isso é exatamente o que você quer ver. Cada broto novo representa crescimento de rizoma, acontecendo abaixo da superfície. No final do verão, um único pedaço plantado pode ter 5, 6 ou até mais caules crescendo, e todo esse crescimento verde acima do solo se traduz em expansão de rizoma embaixo. Vamos falar de alguns problemas comuns que pode encontrar e como resolver, porque mesmo o gengibre sendo geralmente fácil de cultivar, problemas podem aparecer de vez em quando. O problema mais comum que vejo é podridão das raízes, e quase sempre se resume a excesso de rega ou drenagem ruim. Se as folhas do gengibre começam a amarelar e murchar mesmo com o solo úmido, podridão das raízes provavelmente é a causa. A primeira coisa é checar a drenagem. Se a água está parada no prato embaixo do vaso ou empoçando ao redor das plantas no chão, precisa resolver imediatamente. Para vasos, garanta furos de drenagem adequados e não deixe parado em água. Se a podridão não avançou demais, às vezes pode salvar a planta deixando o solo secar mais entre regas. Em casos severos, pode precisar desenterrar o rizoma, cortar partes moles ou mofadas, deixar os cortes secar e cicatrizar e replantar em substrato fresco e bem drenado. Outro problema que pode encontrar são folhas amarelando que não estão relacionadas ao excesso de rega. Se as folhas estão ficando amarelas, mas a drenagem está boa, pode ser deficiência de nutrientes. Gengibre com pouco nitrogênio frequentemente mostra amarelamento nas folhas mais velhas e baixas primeiro. Uma dose de adubo equilibrado geralmente resolve em 1 ou 2 semanas. Também pode ser sinal de sol direto demais. Lembre-se, gengibre prefere meia sombra, e sol forte da tarde pode causar queimadura e amarelamento. Pragas geralmente não são problema sério com gengibre, que é uma das coisas que eu adoro nessa planta. Porém, pode ver ocasionalmente pulgões, ácaros ou mosquitinhos de fungos. Pulgões e ácaros podem ser controlados com um jato forte de água para derrubá-los das folhas, ou com sabão inseticida ou óleo de NEM. Mosquitinhos de fungos são mais incômodo que ameaça séria, mas indicam que o substrato está úmido demais. Deixar os primeiros centímetros secarem entre regas geralmente resolve. Se notar que o gengibre não está crescendo com o vigor esperado, temperatura frequentemente é a questão. Gengibre realmente precisa de calor para prosperar. Se as temperaturas diurnas ficam consistentemente abaixo de 21 graus Celsius ou as noturnas caem para menos de 13 graus Celsius, o gengibre vai crescer muito devagar ou pode até entrar em dormência. Não dá para fazer muito sobre as temperaturas externas, mas se cultiva em vasos, pode mover para local mais quente ou trazer para dentro durante períodos frios. A boa notícia é que, se seguir os passos que cobrimos, mantendo o solo úmido, mas bem drenado, fornecendo meia sombra, adubando regularmente e mantendo temperaturas quentes, deve conseguir evitar a maioria desses problemas. Agora, vamos à parte mais empolgante: colher e armazenar seu gengibre caseiro. Esse é o momento que você estava esperando. E tenho que dizer, a primeira vez que você desenterrar seu próprio gengibre e sentir aquele aroma fresco incrível, vai ficar viciado para o resto da vida.
Gengibre tipicamente precisa de cerca de 8 a 10 meses do plantio para atingir maturidade completa. Porém, não precisa esperar tanto para começar a aproveitar. Você pode começar a colher o que chamamos de gengibre jovem ou baby ginger depois de uns 4 meses. Gengibre jovem tem casca mais fina, sabor mais suave e é menos fibroso que o maduro. É absolutamente delicioso e algo que você quase nunca encontra em lojas. Para colher gengibre jovem, simplesmente enfie a mão no solo na borda da planta, sinta um rizoma e quebre um pedaço. A planta continua crescendo e produzindo mais rizomas, então pode ir colhendo pequenas quantidades ao longo da temporada. Para uma colheita completa de gengibre maduro, espere até as folhas começarem a amarelar e murchar no final do outono. Isso sinaliza que a planta está entrando em dormência e os rizomas atingiram tamanho e sabor máximos. Nesse ponto, pode desenterrar a planta inteira. Eu gosto de usar um garfo de jardim porque tem menos chance de cortar os rizomas do que uma pá. Solte gentilmente o solo ao redor e levante toda a massa de raízes. O que vai encontrar ao desenterrar uma planta madura de gengibre é realmente impressionante. Aquele pedacinho que plantou se multiplicou em uma grande massa ramificada de rizomas, frequentemente pesando de 500 gramas a 1 quilo ou mais. Sacuda o excesso de terra e use uma mangueira para lavar gentilmente a sujeira restante. Deixe os rizomas secar na sombra por algumas horas antes de armazenar. Gengibre fresco se conserva notavelmente bem. Pode guardar na geladeira em saco de papel ou embrulhado em papel toalha dentro de um saco plástico por várias semanas. Para armazenamento mais longo, tem algumas opções. Pode congelar gengibre inteiro ou fatiado. E gengibre congelado rala lindamente direto do freezer. Pode também desidratar fatias de gengibre e moer em pó, que é muito mais potente que qualquer coisa comprada em loja. E claro, você quer guardar alguns dos melhores rizomas para replantar na próxima temporada. Guarde o gengibre semente em local fresco, escuro e com boa circulação de ar até estar pronto para recomeçar o processo. Agora, a dica bônus que prometi no começo. Depois de colher seu gengibre fresco, você precisa experimentar fazer chá de gengibre. Fresco. Não estou falando daquele de saquinho. Estou falando de chá caseiro de verdade feito com rizomas que você mesmo cultivou. É de outro nível. E quando experimentar, nunca mais volta. Exatamente como eu faço. Pegue um pedaço de gengibre fresco de uns 5 centímetros e corte em rodelas finas. Nem precisa descascar se lavou bem. Ferva cerca de 1 litro de água em uma panela pequena e adicione as rodelas de gengibre. Baixe o fogo e deixe cozinhar em fogo baixo por 15 a 20 minutos. Quanto mais tempo deixar, mais forte e picante o chá fica. Depois de cozinhar, coe o chá nas canecas e adicione mel e um espremido de limão fresco a gosto. Algumas pessoas também gostam de adicionar um pau de canela ou alguns cravos da Índia inteiros à água para sabor extra. Esse chá não é só absolutamente delicioso, é também incrivelmente calmante para o sistema digestivo. Eu tomo sempre que sinto um resfriado chegando ou quando meu estômago está mal, e faz milagre. A melhor parte é que um pedacinho de 5 centímetros de gengibre faz chá para a família toda. E quando você está cultivando o seu próprio, tem estoque infinito. Eu faço esse chá o inverno inteiro usando o gengibre que colhi no outono. E se tornou uma das minhas coisas favoritas sobre cultivar essa planta incrível. Então, é isso. Tudo que você precisa saber sobre transformar um pedaço de gengibre do mercado em um estoque infinito de gengibre caseiro. Cobrimos como selecionar e preparar os rizomas, como pré-germinar dentro de casa para uma vantagem, como plantar e criar condições ideais de cultivo, como cuidar ao longo da temporada, como resolver problemas comuns e como colher e armazenar seu gengibre por meses de aproveitamento. E agora sabe como fazer o chá de gengibre fresco mais incrível para te aquecer o inverno todo. Se achou este vídeo útil, eu ficaria muito agradecido se se inscrevesse e ativasse o sininho para ser notificado quando eu postar novos vídeos de jardinagem. Eu publico conteúdo novo toda semana cobrindo de hortaliças a frutas e ervas, tudo pensado para te ajudar a cultivar mais da sua própria comida em casa. E se tiver alguma pergunta sobre cultivar gengibre ou quiser compartilhar suas próprias dicas e experiências, deixa nos comentários. Adoro ouvir de vocês e leio cada comentário. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Bons cultivos!